Olá amigos, tudo bem com vocês? Sextou, né? Hoje, sexta-feira, 17 de outubro de 2025, uma semana bastante movimentada, mas que chega ao fim. Nós temos aí sábado e domingo para dar uma descansada e torcer no domingo para o meu Mengão, que vai enfrentar um desapedreiro enorme contra o Palmeiras. Mas vamos ao que interessa. Bem, a Prefeitura de Palmas está projetando uma queda de 2% da receita para 2026 e a LDO foi enviada aí para a Câmara Municipal, né? Veja só, o Eduardo Siqueira reconhece o cenário econômico mais restrito, prefeito, né? Então, com projeção de 2% na queda das receitas municipais em relação a este ano. O recuo é explicado pela redução da transferência do FPM, eu já falei isso para vocês, e do ICMS. Lembra, eu falei para vocês, eu trouxe aqui os números da queda, da grande frustração, se não me engano, mais de 60 milhões de reais de transferências só nos dois primeiros quadrimestres, ou seja, de janeiro a agosto deste ano. Isso impactou enormemente as contas do município, tá bom? E o ICMS também, então tanto transferência da União como transferência do Estado impactou bastante. No caso da receita do municipal mesmo, ISSQN, IPTU e tal, não teve grande frustração. Foi 4 milhões e meio, mas um valor pequeno diante do montante, tá bom? E aí para o ano que vem, então, está fazendo algo mais realista, né? Esse me parece que essa é a ideia aí do município, ok? Bom, dois vice-presidentes da Associação Comercial e Industrial de Palmas, a CIPA, retomaram suas funções na entidade. É aquela novela da pressão, né, para que o empresário Joseph Madeira se afaste da entidade, porque ele está envolvido na Operação Fames. Ele tem dito que não mostrou dados de avanços da gestão dele, nós publicamos aí durante a semana, mas esses dois dirigentes são o primeiro vice-presidente, o Ademar José Pereira, e o Rudinei Moreira, o segundo vice-presidente, tá bom? Eles voltaram, então, os dirigentes que se afastaram pediram auditoria nas contas da CIPA, o Joseph aceitou fazer auditoria, porque estavam com a suspeita, com aquela questão de buscar filiados fora do estado, um acordo aí com um grande escritório de advocacia, etc. O Joseph disse que não tem ilegalidade nenhuma e permitiu aí, mostrando transparência, reconheça-se, né, que pode ser feita a auditoria, tá bom? O dado interessante foi o Amassa, o vereador Carlos Amassa, que é quem detonou toda essa situação, toda essa polêmica. Ele fez uma visita ao Joseph e aos diretores da CIPA para uma reunião. Isso foi na quarta-feira à tarde. O Joseph chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais, na verdade a CIPA, né, divulgou um vídeo nas redes sociais que diz o seguinte: olha, a CIPA destacou para o Amassa o compromisso institucional com o fortalecimento da classe empresarial e do desenvolvimento de Palmas. E o Joseph, na gravação, diz o seguinte: a CIPA está recebendo o Amassa de forma respeitosa e civilizada, como tem que ser. O Joseph realmente é uma pessoa muito educada, isso aí ninguém pode reclamar dele, e foi realmente uma coisa muito civilizada, viu? Olha, parabéns aos dois lados, eu acho que extremamente civilizada, colocar os problemas na mesa, sem gritaria, sem bater em mesa, com muita educação. Parabéns a ambos os lados. É assim que tem que se discutir as coisas de forma democrática, tá bom? O vídeo divulgado pela CIPA traz um trecho final da fala do Amassa, né? Que ele diz que o Amassa foi lá, inclusive o Joseph admite isso, o Amassa foi lá para pedir formalmente o afastamento do Joseph. Eles disseram que não, que é uma questão já decidida pelo Joseph e pela diretoria, que o Joseph não vai se afastar. E aí o Amassa diz o seguinte: não existe legalmente nenhum motivo para esse impedimento, de fato não existe nenhuma ordem legal para o Joseph se afastar, ele pode continuar sendo presidente, inclusive, diga-se, o estatuto da CIPA não obriga ele a se afastar, a não ser no caso de trânsito em julgado, e ele ainda é investigado, ok? Apenas vim, diz o Amassa, pedir para que esse afastamento fosse em benefício da associação. Mas a decisão é de vocês que estão aqui, que viva uma CIPA forte, concluiu aí o vereador. Mas o Amassa falou comigo e ele contou detalhes do que ele disse na reunião. Ele disse que ele falou para mim que foi muito
muito transparente, muito contundente, né? Nas declarações que ele fez lá, lógico, sempre com muita civilidade, educação, mas foi muito duro. Ele diz o seguinte, ó, eu disse que o Joseph não é exemplo para as gerações futuras e que está atrapalhando a CIPA. E ele relatou que ainda defendeu que a cidade está vivendo uma grave crise econômica e precisa de uma CIPA forte. E o Amasta ainda disse para o Joseph que ele deveria estar cuidando da sua delação premiada. Olha só, o Amasta sugerindo que o Joseph faça uma delação premiada, né? Numa referência justamente à Operação Fames, ok? Ele disse também que o ministro Luiz Roberto Barroso, quando negou o habeas corpus para o Vanderlei nessa última decisão, ele citou os R$550 mil de suposta propina da esposa do Joseph, Adriana, para o governador Vanderlei, né? Então foi bastante duro aí o Amasta durante essa reunião, mas sempre, logicamente, como eu disse, ambos os lados, extremamente civilizado. Eu acho que todas as grandes pendências da sociedade tinham que ser resolvidas assim. Senta à mesa com educação, sem gritaria. Um lado coloca sua posição, outro lado coloca sua posição, né? E ambos os lados, então, nesse aspecto, estão de parabéns, ok? Bom, o governador Laurez Moreira enviou um projeto para a Assembleia pedindo autorização por empréstimo de R$1,7 bilhão. O texto está na CCJ sob a relatoria do deputado Valdemar Júnior, né? Isso aqui, na verdade, é para amortização de dívidas e investimentos em despesas de capital. Aí sim, vai ter bastante interessante. Com vista ao equilíbrio das finanças públicas e a redução do custo do endividamento, bem como assegurar investimentos em despesa de capital destinados a fomentar ações prioritárias do governo. Parece que é bem interessante, e assim é interessante. Por quê? Pessoal, esse negócio de pegar empréstimo por empréstimo, simplesmente para fazer asfalto, sem nenhum planejamento, olha, porque assim, o empréstimo ele tem que ter servir duas questões. Ou você vai reduzir o custeio da máquina, ou você vai fomentar muito a economia. Aí justifica o empréstimo. Agora, você fazer empréstimo para atender base eleitoral, para você simplesmente colocar um asfalto, que daqui 3, 4, 5 anos você vai ter que fazer um recapeamento, aí é jogar dinheiro fora. Lembrando, eu acredito, esses números nunca são divulgados de forma clara e transparente para a gente, fica lá escondido no meio de balancete, mas o Estado deve estar pagando em torno de R$1 bilhão de juros por ano, de todos os empréstimos que vem feito ao longo da sua história, tá bom? Isso é muito sério. Então, nesse aspecto, o Dimas é muito experiente. Ele também levou o CAF, por exemplo, para Araguaína, ele virou consultor nacional, dá consultoria a vários municípios importantes do Brasil sobre essa questão, e eu acho que ele conhece muito do assunto. E o Laurez também, grande gestor e tal, e sabem disso, por isso que eu gostei de ler isso. Olha só, para amortização de dívida, investimento e despesa de capital. Ou seja, com vista ao equilíbrio das finanças públicas, redução do custo do endividamento. Isso é importante, tá bom? Bacana, parece que tem bastante lógica isso aqui, ok? Bom, e por fim, o advogado de Araguaína, o Paulo Roberto Silva, ele ingressou aí, ele protocolou, o Paulo Roberto da Silva, advogado de Araguaína, ele protocolou um novo pedido de impeachment contra o governador Vanderlei Barbosa. É o terceiro pedido, os 2 primeiros foram do Amasta. Agora, me pareceu que esse aqui é o mais robusto, né? O que tem mais consistência jurídica, né? Então foi protocolado nessa quinta-feira de tarde, nós demos aqui na coluna do CT com exclusividade, todos os detalhes estão aí na matéria para vocês verem. E eu vou destacar aqui só um ponto, que ele elenca 3 supostas contravenções cometidas pelo governador Vanderlei Barbosa. A primeira é contra a probidade na administração ao obter vantagem financeira e proceder de modo incompatível com o decoro do cargo, tá? A segunda, contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos ao aplicar indevidamente verbas públicas.
e o terceiro contra o cumprimento das decisões judiciárias pela tentativa de obstrução da justiça ao apagar mensagens trocadas com Paulo César Lustosa, o PC, que é um dos pivôs da FAMES, em maio de 2024, e forjar a contabilidade da pousada em Itaquaruçu, que o Vanderlei está construindo com os filhos lá. Então é bastante séria esse pedido, eu acho bem consistente, robusto. Agora, como eu sempre digo, o impeachment ele é um processo político. E aí, a gente tem acompanhado os bastidores, o que se diz é que o presidente Amélio Cari está disposto a aguardar pelo menos mais uns 10 dias, para ver a expectativa deles do julgamento do agravo que o Vanderlei protocolou, lá impetrou, né, no Supremo Tribunal Federal, para a segunda turma julgar avaliar essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Enfim... agora, depois disso, o que se diz é que um grupo vai conversar com o Vanderlei e pedir a renúncia dele. Se ele renunciar, se ele aceitar a renúncia, o Amélio arquivaria todos esses pedidos, ele renunciaria, evitaria desgaste para o Vanderlei e para a Assembleia, porque é desgaste para todos os lados. E, logicamente, tiraria o Estado dessa situação de total insegurança jurídica, política, administrativa. Isso é muito ruim para o Estado. Tem que resolver isso. Então, se não houver uma decisão positiva, favorável ao Vanderlei, vai ser o caminho natural. Não tem outro por onde correr, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. E, novamente, convido vocês, olha, vamos participar aí, se integrar como parceiro do nosso projeto CCT Mais Independente, para a gente construir esse site cada vez mais democrático, cada vez mais independente, cada vez mais antenado com o que pensa o nosso leitor, com o que quer o nosso público, tá bom? Em defesa do Tocantins. Esse é o nosso propósito. Por um valor mínimo, simbólico, você vai ajudar a gente a construir um site muito forte, tá? Eu pretendo, nesse final de semana, começar a distribuição da carta à comunidade CT, que vai ser um bilhete específico, um bilhete para a comunidade CT, um bilhete específico para os nossos parceiros, exclusivo para eles, e um vídeo do resumo da semana exclusivo para os nossos parceiros. Só eles vão receber. E você pode receber também. Então vai lá, entre lá da nossa plataforma, eu vou colocar no vídeo depois que vem aqui explicando direitinho, é muito simples. E também aqui, quem preferir por Pix, vou estar na descrição desse vídeo como você pode contribuir, ser nosso parceiro pelo Pix, tá bom? Espero que tenham gostado. Bom final de semana a todos e até segunda-feira. Olá pessoal, estou aqui para explicar para vocês como vai funcionar o nosso sistema de parceria. Ele está mais fácil de fazer no computador, dá para fazer pelo celular, vai abrir para vocês um pop-up e vocês podem fazer a adesão por lá também, mas ainda lá não tem um espaço fixo que você possa acessar com mais facilidade, só se abrir o pop-up. Nós estamos trabalhando para isso, para que o celular também tenha um espaço fixo. Mas aqui no computador, vocês vão até aqui em Apoie, aí vocês clicam em Apoie, lá já vai abrir o pop-up, e aqui você tem a contribuição mensal ou contribuição anual, tá bom? Você pode contribuir com R$50 mensais, 30 ou 15 mensais. Aí você escolheu R$50, você clica aqui em contribuir, e já vai abrir a página do Google Pay, vocês vão dar os dados de vocês, cartão de crédito e já serão parceiro. E lembrando que os 60 primeiros parceiros vão receber um caderno personalizado da coluna do CT, dos nossos 20 anos, e também o livro autografado 2018, Crise Fiscal, Política e 3 eleições, tá bom? Agora, se você quiser fazer a contribuição anual, da mesma forma que no Após, você vem aqui e vai escolher a contribuição anual, tá lá, R$300 ao ano, tá? Então é uma vez só que você vai fazer, obviamente, essa contribuição no ano. Você clica em contribuir da mesma forma. E da mesma forma vai abrir lá o espaço do Google Pay, em que você vai poder fazer a contribuição para garantir aqui o nosso jornalismo forte, esse jornalismo que nós temos trabalhado, que nós queremos cada vez mais independente, tá bom? Desde já, meu agradecimento a todos e reforçando que aqui na CCT o nosso lado é o seu. Um abraço.